Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da parte de referências no LaTeX. Trata-se de um ponto importante porque, como nós vimos nas aulas anteriores, nós tratamos do sumário, da parte das bibliotecas que são utilizadas, né? A definição do padrão do documento, como a gente poderia escrever ali a parte de capítulos, subseções, seções, pôr imagem, tirar imagem, colocar tabela, tirar tabela, enfim. Nós abordamos esses outros pontos e agora chegamos no final do módulo sobre LaTeX, basicamente tratando da parte de referências. Então, neste vídeo de hoje nós vamos tratar basicamente como que você poderia tratar este ponto. Adicionar uma referência referente a algum livro, enfim, buscar essas informações. Vamos lá ao que interessa. Então, LaTeX, referências. Bom, é importante frisar que as referências no LaTeX você pode adicionar diretamente no arquivo ou você pode criar um arquivo chamado por exemplo, com algum nome, .bib, conforme aqui nessa imagem aqui, ó. Nesse caso aqui, desse nosso projeto do template, a gente utiliza um arquivo de referências .bib para indicar que ele segue o padrão BibTeX, tá? E aí, durante lá, se você olhar a estrutura do nosso documento base, que é o IFPA, médio, Itaituba.tex, lá no final, na condição de elementos pós-textual, nós temos a parte de bibliografia. E como é que a gente declara? Bom, tem esse comando aqui, ó, que é o /bibliography, e aí você coloca entre chaves justamente o nome do arquivo .bib que será utilizado como base para a parte de bibliografia, ou seja, explicitamente você indica qual é o arquivo que tem essas informações, tá bom? E aí a partir dessas informações é gerado uma página inteira somente sobre a parte de referências. Como é que é a estrutura desse arquivo de referências, né, que segue o padrão BibTeX? Bom, os dados que estão lá, que serão apresentados, que você vai adicionar lá dentro, ele segue essa estrutura aqui, ó. Vai basicamente ter arroba, e aí o tipo de obra, no caso é um livro aqui, book, e aí entre chaves você vai colocar ali uma sequência de informações a respeito da obra. Nesse caso aqui, tem essa primeira informação aqui, que é o Kurose 2013 Computer, depois tem o endereço, ou seja, de onde ele foi impresso, né, onde foi editado e tudo mais. Não sei se é impresso ou editado, mas enfim. Autor, nome do autor, óbvio. Aí temos aqui qual é a edição, quem é o editor, ISBN, que é uma numeração que é conferida a uma obra, publisher, que é basicamente a empresa que publicou ele, o título, o translator, ou seja, quem traduziu ele para a língua portuguesa, o volume e o ano. É isso, tá? E como diacho, né? Como diabos é que esse trem aparece? Como é que eu faço para aparecer ali uma referência no meu arquivo? Bom, não é feita de qualquer forma, tá? Bom, assim como o LaTeX ele gera automaticamente o sumário, ele também verifica quais livros foram citados no decorrer do seu texto e só mostra entre as referências os que foram em algum momento citados. Ou seja, se você pegar aquele arquivo de referências, e aí a gente vai mostrar isso lá na frente, se você adicionar lá várias obras independentes do autor, às vezes obras que não têm nada a ver com o que você está escrevendo, e você não citar ela em momento algum, utilizando o LaTeX, cada vez que você compilar e gerar um arquivo resultante do seu LaTeX, ele vai fazer o favor para você de somente mostrar na página de referências as obras que foram em algum momento citadas. Olha que coisa fantástica. Aqueles que não foram citados não aparecem. Isso evita que você tenha que verificar se cada citação deve aparecer ou não. Ou seja, verificar página a página se aquela citação que você adicionou lá no final, ela foi citada em algum momento. Isso economiza um tempo muito grande durante o processo de
em que você está ali produzindo aquele texto, tá? Então, como é que você faz para citar? Bom, meu caro, você vai utilizar esse comando aqui específico, que é o /cite, e entre chaves tem aqui a referência ao que você vai citar, tá? Nesse caso aqui, lembra que aqui atrás, aqui, ó, na primeira página, a gente tem aqui essa referência sobre esse livro aqui do Kurose. E aqui tem as informações dele. Mas aqui em cima, na primeira linha, tem aqui Kurose 2013 Computer. Então, esse primeiro dado que aparece ali, nesse dado BibTeX que a gente coletou em algum momento, é esse primeiro dado aqui que é usado como referência para encontrar a citação. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar /cite Kurose 2013 Computer. Olha aí que legal. E aí, assim como é aplicado para esse livro, todos os demais, o primeiro trecho que tem no arquivo é o que vai ser utilizado aqui para nesse /cite. Nesse caso aqui, a gente tem alguns exemplos, né? Então, /cite Scott 2007, Raspberry, /cite Covey 2016-7, /cite Kiyosaki 2000 Independência. Cada uma das aqui são citações baseadas em um arquivo BibTeX cuja primeira parte ali é o nome da citação, tá bom? E como é que eu vou saber o que eu coloco dentro dessa chave? Eu já falei, já dei mais ou menos o caminho das pedras, né? Então, basicamente pegando aquele primeiro dado, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um arquivo BibTeX aqui para você ter uma ideia. É só um exemplo para você ter uma noção, tá? Vamos lá. Tem aqui, ó, no nosso projeto nós temos aqui, que é o que a gente utiliza, tem o template de FPA. Tem esse aqui, ó. Tem esse arquivo de referências.bib. Nesse arquivo, conforme vocês vão ver aqui, ó, ele segue um determinado padrão. Tá aqui, estão aqui os dados, ó. O primeiro dado que tem aqui é o quê? O do Kurose. Então tá aqui, ó, Kurose 2013 Computer. E aí tem aqueles dados todos a respeito do livro. E o primeiro dado que a gente utiliza para citar isso aqui, ó, tá? Que tem aqui um outro livro, que é o do Scott, que é sobre o protocolo Bundle. Então, ele começa com @tech report, ou seja, ele é basicamente um relatório técnico. E aí tem aqui o nome, né, que a gente utiliza para fazer a citação no decorrer do texto, tá? Tem aqui o Raspberry, @misc, que é basicamente um site. Então, por esse motivo que a gente utiliza ele. E article, aqui, ó, @article, para indicar que se trata de um artigo científico, ou poderia ser um livro. Nesse caso aqui, ele na verdade deveria ser @book, sendo bem sincero, porque se trata de um livro. E aí tem esse dado aqui que é utilizado para fazer citação. Entendeu como é que faz para pegar as informações da citação? É assim, tá bom? Então, beleza. Agora que você já sabe qual é o dado que é utilizado em cada um desses arquivos BibTeX, agora eu vou ensinar para você como fazer, como é que você vai encontrar aquele dado BibTeX, ou seja, aquele conjunto de informações, aquele emaranhado de informações a respeito de uma determinada obra. Existem duas formas de você fazer isso. Se ele for um artigo científico, você vai acessar Cadê? Você vai utilizar o Google Acadêmico. Como é que você vai acessar isso aqui? Bom, você vai acessar esse site aqui, ó. Não tá aqui, não dá para ver aqui, ó. Esse site aqui, ó. Opa. https://escula.google.com.br. É esse site, tá? Então você vai acessar primeiro esse site aqui, ó, para você realizar as buscas de um artigo científico ou até mesmo de livros, mas esses livros têm que ser livros da academia, tá bom? Alguns livros que também não são da academia também são presentes, mas enfim. Mas o Google Acadêmico ele tem esse propósito, pesquisa, tá? Então, como é que vai funcionar? Bom, o Google Acadêmico, ele, assim como o Google, ele tem uma máquina de busca aqui. Tá vendo aqui que tem um campo de busca? Então, é aqui nesse campo de busca que você vai colocar os termos, o termo, né, ou mesmo o título do livro o qual você está procurando. E aí você vai digitar aqui, né, conforme está aqui, ó. Tá aqui, abriu aqui a página do Google Acadêmico. Vou colocar aqui o nome do livro. Vou procurar aqui Fortaleza Digital. Vamos ver se ele aparece aqui. É o Google Acadêmico, né? Tá aqui, ó, Dan Brown. Tem aqui esse livro aqui, tem alguns outros aqui, mas não é um ambiente onde você vai encontrar um livro
né, como é o caso do Fortaleza Digital. Então, para artigos científicos e livros da academia, seria mais interessante. Fortaleza Digital é um livro do Dan Brown, não é o caso. Então, de pesquisar aqui no Google acadêmico, né? Então vou procurar o quê? Um outro livro. Qual? Um livro, por exemplo, sei lá, sobre redes de computadores. Então, quando você coloca aqui rede de computadores, ele já vai te mostrar aqui, por exemplo, o livro do Kurose como entre os primeiros. Então, para você realizar essa busca aqui no Google Acadêmico, vai aparecer aqui a primeira opção, ok? E aí, clicando aqui, nesse primeiro link, que é justamente do livro de rede de computadores, está aqui no slide também, tá? Ok. Quando você fizer a busca, ele vai te dar o resultado aqui, ó. E aí, aqui nessa área aqui, ó, da página, quando aparecer o primeiro resultado, você vai clicar aqui nessas aspas aqui. Essas aspas aqui, ele vai mostrar para você. Eu acho que eu faltei nesse ponto. Faltou falar isso. Peraí, só um minuto. Cadê? Redes de computadores. Quando você clica aqui, ó, tem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro livro, né? Então tem aqui as informações a respeito do livro. Aqui. Vendo aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Aparece aqui a palavra citar, que é para justamente você verificar aqui quais são as formas de como você poderia citar esse livro. Então, quando você clica aqui, vai mostrar para você as opções que tem. Você pode citar ele no estilo MLA, NBR 623, que é do português, é BNT, APA, tem o BibTeX, EndNote, Halfman e HalfWorks. A gente vai utilizar o quê? BibTeX, porque é o que nos interessa. A gente está utilizando o quê? LaTeX. Então a gente vai utilizar BibTeX, é claro, meu caro. Então, quando você clicou ali, ó, ele vai gerar para você um arquivo assim, ó, uma página web, na verdade, com esse padrão aqui, tá vendo? E aí você vai copiar esses dados, ok? E aí você vai abrir o seu arquivo, né, lá no seu editor. Aqui, ó. E aí, aqui, em um dado momento, você vai abrir um espaço aqui entre chaves, né? Ou seja, depois que fechou a chave de 1 aqui, ó, fechou a chave desse aqui, ó, eu posso colocar lá em cima também, ou lá no final, e cola. Entendeu? E aí, quando você cola, agora a gente tem duas possíveis citações ao Kurose aqui, olha. Esse livro maravilhoso de redes de computadores está aqui, ó. Então nós temos aqui Kurose 2006 Redes e tem Kurose 2013 Redes. Ambos livros sobre redes de computadores, livros da academia. Ok? Então é dessa forma que você vai conseguir encontrar um livro ou um artigo científico, ou seja, um conteúdo da academia, e vai poder colocar aqui no seu arquivo BibTeX, encontrar a citação, o arquivo BibTeX dele, o padrão dele, e colar aqui, copia, cola, acabou. Tá bom? E aqui lá na frente eu vou explicar como é que faz para citar esse trem aqui. A gente já sabe que é isso aqui, ó, né? A gente vai colocar aqui um /cite, aí vai colocar aqui o livro do Kurose. Kurose 2006 Redes. Não é isso que a gente vai colocar? A gente vai colocar isso aqui. Mas aqui não. Não cabe a gente colocar aqui, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade no processo. Depois que a gente clica aqui, ó, vai mostrar o arquivo BibTeX. Vai mostrar esse, no caso, o padrão, né? O texto com as informações BibTeX a respeito do livro. E aí, tudo certo. Você copia esse dado e coloca lá. E acabou. A outra forma de você fazer isso é aqui, ó, utilizando o Google Livros, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Bom, acessando aqui o Google, você vai pesquisar sobre o livro que você quer. Nesse caso, eu vou pesquisar sobre o livro que eu gosto muito, que eu li antes do período da graduação, que me fez ter uma paixão pela área de informática, que é o livro Fortaleza Digital, do Dan Brown. Tá bom? Tá aqui, ó, o primeiro livro, a primeira opção aqui, ó. Fortaleza. Não é esse aí não, na verdade. Tem aqui algumas opções, algumas informações aqui, mas não é o livro que a gente quer. Para obter o resultado que a gente quer, quando a gente pesquisar, a gente vai clicar aqui em mais e livros, tá bom? Digitei o título do livro que eu quero, coloquei para mostrar o resultado, vem aqui em mais e livros. Fazendo isso, ele vai mostrar
Por exemplo, a Google, eles têm ali também um conjunto de informações a respeito dos livros. Então você pode clicar aqui, ó, em algum desses dois. Eu vou clicar aqui no primeiro, no caso o livro do Dan Brown, Fortaleza Digital. E ali lá embaixo, ó, lá embaixo tem aqui, ó, criar citação. Tá vendo aqui, ó? Não foi muito embaixo. Tem as aspas duplas, mesma coisa lá no Scholar. Então clicou aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Vou mostrar para você os padrões de citações que existem, que é o APA, LMLA e o Chicago. E tem outros formatos aqui. E tem aqui o quê? Meu Senhor abençoado seja Bibliotex, meu caro. A gente vai fazer o quê? Clicar aqui em Bibliotex. Quando você clicar, ele vai te dar a opção de baixar, fazer um download, né? Você vai colocar para fazer download. É um arquivo .bibliotex, ó. Veja. E vai fazer download. Quando fizer esse download, você vai abrir o arquivo, né? Tá aqui. Então, tem aqui nosso arquivo aqui. Então, vou colocar para abrir no editor de texto. Para você ter uma ideia aqui de como é que esse conteúdo... Olha aqui, tá aqui. O padrão de citação aqui, ó. Nesse caso aqui, @book. Brown, 2008, Fortaleza. Título, Fortaleza Digital. Autor, Brown D. ISBN, URL, ano, publisher. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, agora o que a gente vai fazer? Abrir o nosso arquivo do FPA-MED aqui, ó. Podendo colocar até lá no final, se for da sua vontade, meu caro. E vamos dar um Ctrl V. Tá bom? E aqui nós temos aqui agora a citação do Dan Brown também. Então nós temos duas novas informações que foram adicionadas no nosso arquivo .bib, que é o nosso arquivo referências aqui, ó. Referências.bib. Estou adicionando essas informações todas aqui. Beleza, professor. Agora já entendi esse trem aí. A gente basicamente vai aqui, vai fazer uma pesquisa, vai lá em mais, chegou aqui, clica aqui em livros, ó. E aí ele vai carregar aqui uma primeira página com o Google Livros. Quando você clica nele, vai lá um pouco mais à frente, tem aqui o criar citação. Quando você clica ali, ele vai mostrar o arquivo Bibliotex, você vai clicar, vai gerar um arquivo. Abre o arquivo, copia tudo que tem dentro e joga lá no arquivo.bib. Beleza? Então, agora vem uma informação importante. Por vezes, quando você for pegar esse arquivo.bib, ele vai vir com o seguinte padrão. Ó. Por exemplo, esse arquivo aqui do Kiyosaki, 2018 Independência, é sobre o livro Independência Financeira, né, o Guia para a Liberdade. Esse livro ele tem uma... Nesse caso aqui, nessa referência .bib que foi pega, ela tem um acento aqui, ó. Tem um acento circunflexo aqui. Eu vou até tirar o zoom aqui para você ver. Aqui, ó. Aqui em cima. Então perceba aqui que nesse arquivo aqui ele tem aqui, ó. Tem aqui esse acento circunflexo aqui nesse perceba que não pode ter acentuação circunflexa nem aguda no arquivo .bib. A exemplo disso, nós temos essa parte aqui, independência, e aí temos aqui um barra circunflexo e depois o E. Justamente porque não cabe pôr um acento ou nem acentuação aguda, nem til e nem circunflexo. Nenhum deles cabe, tá bom? Nesse caso aqui, ele vai dar certo isso aqui, porque está utilizando esse acento circunflexo? Não. Aí, por exemplo, e aí vem a pergunta, como é que a gente faria a citação aqui? Olhando isso aqui, ficaria um barra cite, ia ficar Kiyosaki 2018 Independência, né? Então, aqui em um dado momento, no trecho, em algum trecho aqui, em algum do texto, seria posto um barra cite, como está sendo feito aqui, ó. Barra cite, Kiyosaki 2018, Independência com acento circunflexo. Vamos ver se funciona esse negócio? Aqui, ó. Tá aqui o exemplo. Olha o resultado disso aqui, ó, no arquivo. Quando foi compilado, olha o arquivo resultante. Citação ao livro de Independência Financeira e ficou com duas interrogações. Significa que utilização de acentuação no escopo de um dado sobre um determinado livro no formato BibTeX não funciona.
Como é a forma correta de você fazer isso? Bom, fazendo do contrário, que é o quê? Sem acentuação. E aqui nós temos um exemplo de uma citação em Biblitex que ela não fez uso de acentuação nem circunflexo, nem agudo e nem tio. É o caso aqui desse aqui, ó, Kiyosaki 2018, independência sem acentuação circunflexo, meu cara. Nesse caso aqui foi copiado, né, certinho, removidas as acentuações circunflexas. E mais aqui embaixo tem aqui, novamente, um /cit. /cit Kiyosaki 2018, independência sem circunflexo. O que aconteceu? Aqui, ó. Citação para ao livro Independência Financeira, Kiyosaki, Carvalho, 2018. Entendeu qual é a importância? Então, tem que se ater a esses detalhes, meu cara, tá bom? Então, mais aqui à frente, nós temos aqui a exemplo disso, né? Agora a gente vai explicar aqui os elementos que envolvem o nosso arquivo que segue o padrão Biblitex. Nós temos aqui o @book, que esse @book aqui ele poderia ser um arroba, como eu já mostrei lá no começo, talvez não tenha ficado claro. Pode ser @article, tech report, misc, ou seja, ele pode ter padrões diferentes. Cada um desses aqui ele exige um determinado conjunto de informações diferentes entre si. Livro tem um padrão de informações, artigo tem um padrão de informação, reporte técnico tem também um padrão de informação e MISC também tem. Porque, por exemplo, no MISC ele inclui, por exemplo, link de internet. Então, por exemplo, link de alguma página, lei ordinária de algum país, tudo isso cabe aqui no MISC, tá? Porque ele é um miscelâneo, é tudão, ok? Tem aqui as outras informações, como por exemplo, endereço, que já é óbvio, né? Autor, edição, editor, e aí tem essa outra informação que talvez não esteja muito clara para você, que é o ISBN. O ISBN é um número de identificação da obra, é uma numeração muito importante para gerir as obras que foram até hoje publicadas, tá? Publisher, e aí, ou seja, a empresa que publicou ele e tem o direito ali sobre a impressão do referido livro. Title, ou seja, o título, rede de computadores, internet, uma abordagem top-down. Translator, quem traduziu, óbvio, volume, 6ª edição e ano, 2013. A citação se dará através do que está dentro das chaves de @book, @article, techreport e misc, que é basicamente nós temos aqui, por exemplo, como eu falei previamente, @article, Kuroz 2006, aqui, ó. E aí tem as outras informações. O que vai ser informação importante para a gente? O Kuroz 2006 redes. E a gente vai utilizar aqui o /cit Kuroz 2006 redes. Tá bom? Então, um exemplo de como é que fica, mais uma vez, uma citação utilizando o padrão correto, que é basicamente vai ficar aqui. Um exemplo de como coloca isso, por exemplo, no rodapé. Depois de adicionar informações no arquivo .bib, agora basta usar /cit, e aí abre chaves, nome da citação, fecha chaves, e aparecerá assim. E aí, entre parênteses, Kuroz, ponto e vírgula, Ross, vírgula, 2013. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo, né, justamente esse do Kuroz, 2013, Computer. Então, está aqui o arquivo .bib, o padrão dele, conforme a gente mostrou lá no começo. Como ele foi citado no decorrer do texto, nós temos aqui, por exemplo, um /chapter, introdução, um texto qualquer, /cit Kuroz 2013 Computer, ok? E aqui embaixo nós temos aqui a descrição do capítulo 1, introdução, e mais aqui embaixo nós temos aqui, ó, um texto qualquer, exatamente como aqui, e aí, Kuroz, Ross 2013. Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai tentar fazer algum vídeo ou então sanar essa dúvida, tá bom? É isso que a gente tinha. Até mais, se cuida, falou!